rádio. Check-up no rádio, hoje recebe o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Satisfação imensa participar mais uma semana do quadro Check-up no rádio e trazendo algumas coisas novas desse congresso que a gente teve aí na última semana. Que congresso foi esse? Me fala um pouco dele aí. Muito bem, inicialmente, Marcos, eu queria transmitir meus votos de pesar para o falecimento da irmã Lúcia, né? Esteve ali no abrigo quando a gente voltou do Rio Grande do Sul. Iniciamos nosso trabalho lá no abrigo e ela nos recebeu de braços abertos. Tive o privilégio dela de ser uma pessoa das que ela recebeu, e faleceu, descansou aos 99 anos, e isso Caicó todo sentiu. Então, inicialmente, deixar registrado aqui meus sentimentos de pesar, de que Deus a tenha num lugar muito bom, eu tenho certeza que vai estar. Bom, na última semana estivemos participando, né, do Congresso Paulista de Geriatria. É um congresso que ele intercala com o Congresso Brasileiro. Um ano tem o Congresso Brasileiro, o outro ano tem o Paulista de Geriatria. E a gente teve a oportunidade de conversar com professores, nossos professores de São Paulo, principalmente, que era o congresso era lá, professores até fora do país, tirarmos dúvidas, saber se estávamos no rumo certo, saber como é que andam as coisas nos serviços deles, com colegas também, essa network, com colegas não só do nosso estado, encontramos vários colegas de Natal, vários colegas por onde a gente passou aí nesses 15 anos de geriatria, e isso nos deixa bastante tranquilos de que o que estamos fazendo aqui é o que se faz por todo o mundo, inclusive levando algumas experiências nossas também para eles. O congresso foi um congresso de diversas áreas, né, assim vamos dizer, mas como nos últimos congressos vem se falando bastante dessa década do envelhecimento saudável, parte de prevenção, de você envelhecer com mais qualidade, de você viver mais e com qualidade, e como colocar em prática essas medidas de saúde agora, para que você possa desfrutar isso no futuro. Também tratou-se dessas mudanças de novos critérios de diagnóstico da doença de Alzheimer, como é que a gente vai implementar marcadores, exames de sangue, neuroimagem funcional, até que ponto isso é viável já. Eu que vou aqui do interior do sertão, do Siridó, a gente não tem, por exemplo, esses métodos ainda. A gente tem que mandar muitas vezes para outros centros para colher, e isso fica inviável. Também tivemos algumas opiniões de professores experientíssimos, referência no tratamento da doença de Alzheimer, sobre avaliar os novos medicamentos que se tem, foram lançados recentemente, onde é que a gente está e o que é que a gente pode esperar. Opiniões bastante sensatas, críticas, reflexivas nesse sentido. Então, o Congresso trouxe algumas novidades do ponto de vista não só do diagnóstico e do tratamento também, mas voltadas agora para o cenário prático, né? Como é que conseguimos implementar isso na prática. E das diversas áreas, o uso da tecnologia na prevenção de quedas, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial na gerontologia, na geriatria, para os pacientes melhorarem a qualidade de vida. Para você ter ideia, já temos robôs que são cuidadores de idosos. Do mesmo jeito que a gente tem aqueles robôs que servem a pessoa nos restaurantes, a gente vai ter num futuro breve o que o professor chamou de a Alexa do idoso, né? Ele é uma inteligência artificial num robô que vai monitorar o paciente, não só nos seus sinais vitais, mas também monitorar
colocar ele para fazer atividade física, orientar e assim por diante. Então, perspectivas futuras nessa área de tecnologia elas são muito aceleradas. A gente vem num crescimento rápido da tecnologia em todas as áreas, e na geriatria, na gerontologia não é diferente. Temos muitas perspectivas futuras para serem implementadas nesse assunto. Então, muitas atualizações, muitas revisões, muito network, muita troca de experiência e o contato com aqueles professores que a gente tem menos contato, professores de fora do país até. Doutor Belísio, dia 4 de abril foi o Dia Nacional do Parkinsoniano, né? Parkinsoniano, aliás. Você acha que ao invés de a gente ressaltar aqui as dificuldades encontradas por essas pessoas na busca por tratamento adequado, seria melhor destacarmos os avanços na ciência de reabilitação? Olha, até porque, Marcos, essa sua pergunta bem pertinente, os avanços que a gente tem em termos de diagnóstico, em termos de prevenção do Parkinson são muito limitados. A gente avança assim, tem imagens, tem exames de imagem que podem diferenciar se um Parkinson é X ou Y, ou se aquela doença é mesmo Parkinson, doença de Parkinson. Mapeamento genético, alguns marcadores, alguns sintomas que a gente pode detectar 30 anos antes de aparecimento da doença de Parkinson. Então seria um cenário mais ou menos de você ter alguém na família e você aparecer com esse sintoma, você poder fazer uma neuroimagem funcional e aí você ter uma suspeita que você pode ter a doença de Parkinson. Esses sintomas são basicamente os mais contundentes, são os transtornos do sono REM, aquela pessoa que conversa de noite, que se debate, que torna aquele sonho vívido, né? É um sinal bem precoce de que a pessoa pode, daqui a 30, 40 anos, evoluir com a doença de Parkinson. Isso se tiver alguém na família, faz um mapeamento genético, e se ele fizer um exame de imagem, e essa imagem mostrar que ela já tem alguma alteração. Então, tanto isso como a perda do olfato são sintomas bastante prodrômicos, ou seja, eles aparecem muito antes do tremor, da lentificação dos movimentos. Então, o diagnóstico ainda continua sendo clínico, né? 2015, 2016, houve uma mudança desse diagnóstico. A bradicinesia, ela continua sendo, ou seja, a lentificação dos movimentos continua sendo o sintoma cardinal mais importante, e você tem que ter associado a isso a rigidez, né, o tremor de repouso e a instabilidade postural. Ela ficou com o nome um pouquinho diferente. Então ele tem que ser rígido, tremer quando está em repouso, lento, né, e ter um equilíbrio diferente. Esse diagnóstico não mudou. Os sintomas cardinais da doença de Parkinson continuam os mesmos. O que a gente agrega muitas vezes são os sintomas não motores. A gente não pode imaginar que o parkinsoniano ele é só uma pessoa dura, uma pessoa lenta, que treme em repouso e que cai muito. Não, ela também tem outros sintomas. Ela tem intestino preso, ela se engasga, ela tem muita depressão, ela tem o transtorno do sono REM, conversa muito durante o sono, se debate, nas fases avançadas ela tem demência com alucinações. Então o parkinsoniano ele tem também outros sintomas. Então isso também não mudou. O tratamento também não tem muita... há 4, 5 anos atrás lançaram um medicamento, a rotigotina, que é um adesivo, alguma coisa nesse sentido. Existem perspectivas de drogas futuras, mas o tratamento ainda é a levodopoterapia, não tem muita mudança. Mas, como você bem perguntou, na reabilitação da doença de Parkinson, a gente tem sim bastante novidade. A gente sabe que o paciente que tem a doença de Parkinson, um paciente que não só tem a doença de Parkinson, e aí a geriatria ela entra como um fator, uma especialidade que cuida do doente de Parkinson, porque a gente não só tem a doença neurológica. O doente idoso com o parkinsonismo, ele tem várias outras comorbidades. É bem comum o parkinsoniano
ter também associado hipertensão, diabetes, o parkinsoniano idoso, né? Ter associado, como eu falei, depressão, ele em fases avançadas ele demencia, é tudo junto, num indivíduo só. A gente não só cuida da doença neurológica, até porque eu falei, porque não tem muita mudança, o tratamento ali, se você treina um médico da atenção básica, um médico generalista, ele sabe iniciar e conduzir esse paciente num contexto familiar de um paciente de alta carga de dependência. À medida que a doença progride, ele vai ficando mais dependente, você tem que ter essa relação boa com o cuidador e você tem que implementar medidas de reabilitação, porque o objetivo é manter ele o máximo de tempo independente. A doença deixa ele rígido, parado, sem conseguir andar, e aí as consequências são inevitáveis de atrofia muscular, de perda de peso, de alterações na pele, como um paciente que tem Parkinson, que está limitado, está restrito ao leito, ficar com úlcera de pressão. E as técnicas de reabilitação, a fisioterapia é a vanguarda da reabilitação do paciente com Parkinson. Ela entra como assim, um fator importantíssimo. Hoje os fisioterapeutas eles fazem não só a reabilitação, o treino de marcha, de equilíbrio, de força, mas eles também já incrementam ali atitudes que trabalham também essa questão cerebral e vai diminuindo o risco vai diminuindo a progressão com que os neurônios que produzem a substância dopamina diminuam a sua morte neuronal. Então, tecnologias incrementadas, como por exemplo a realidade virtual, aquelas tecnologias onde você bota um óculos e você tem uma realidade virtual e ali você pode reabilitar o paciente. Existem vários softwares, vários programas de você treinar pacientes parkinsonianos, não só parkinsonianos, mas a realidade virtual. Aqueles óculos de realidade virtual são tecnologia, são uma forma de reabilitação que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então isso é importante. Eu falei que um dos pródromos da doença de Parkinson é a perda do olfato, e esse paciente continua com perda do olfato, e existem linhas de tratamento, de reabilitação já dessa parte olfativa, né, com eletroestimulação, com laser terapia, com várias outras formas de você tentar reabilitar todos os sintomas que estão relacionados à doença de Parkinson. Então, a reabilitação ela é metade do tratamento. O tratamento medicamentoso é 50%, 50% é a reabilitação, é a fisioterapia, é a fonoaudiologia, no caso de pacientes com Parkinson, eles se engasgam, eles perdem a capacidade de se comunicar e principalmente tem disfonia, eles não conseguem, diminui o tom de voz, não conseguem falar em virtude da doença. A nutrição, eles desnutrem muito, eles têm muita constipação, eles se engasgam muito. Essa parceria de reabilitação do paciente com a fono e com a nutrição é muito importante. Então, nesse sentido de reabilitação, a gente tem perspectivas bastante promissoras na área da doença de Parkinson. Doutor Belísio, desde criança acontecia, eu lembro que às vezes quando eu saía de casa para algum lugar, me dava umas ausências de não saber onde estava e depois ia voltando aos poucos, e agora aos 50 anos já aconteceu novamente enquanto fazia uma viagem e outra vez quando estava fazendo um exame. Seria um sinal de futuro Alzheimer? Minha mãe, que faleceu, tinha Alzheimer. É muito mais impactante, é muito mais, pesa muito mais aí a genética, o fato dele ter a mãe com Alzheimer, do que esses sintomas de lapsos. Isso não tem uma correlação com Alzheimer no futuro, principalmente pontuais dessa forma que ele falou aí. Quando é uma coisa do dia a dia, está relacionada às pessoas que têm a sensação de esquecimento, têm a queixa de esquecimento, embora não tenha se associado no futuro ter uma doença de Parkinson. A gente não tem a explicação para isso, mas evidenciou-se que essas pessoas tendem a ter mais Alzheimer, mesmo não tendo algum familiar. É um fator de risco,
não ainda clássico, não ainda que está como fator de riscos clássicos, a queixa de esquecimento. Não é que ele tenha realmente, às vezes ele tem a queixa, a sensação que está esquecido, às vezes faz um teste cognitivo, ele não tem nada na cognição alterada, mas essas pessoas, foi demonstrado que elas, pegou-se um grupo de pessoas que tem essa queixa, outro grupo de pessoas que não tem essa queixa, viram quem mais teve demência, e viu que as pessoas que têm a queixa de esquecimento, elas têm uma tendência maior, acredita-se que elas, não sabe se ainda o mecanismo, que ela tem uma tendência maior, mas o fato maior de ter o Alzheimer, o fato dele ter pontuais, fácil dele achar que é uma pessoa que sempre está, isso não tem, não se preocupe com isso, canalize as energias para os fatores de risco que são modificáveis. Não adianta ficar só pensando que tem alguém na família, ou que teve algum esquecimento, criar uma imagem que tem um perfil que vai ter Alzheimer. Não, isso aí não é um fato relevante, não. A genética é. E pese a canalização das energias no que é modificável. Num bom sono, numa alta escolaridade, ou seja, numa estimulação mental, treinar mesmo a mente, turbinar a mente. Inclusive nessa área a gente tem bastante novidades tecnológicas e assim por diante. Essa questão de estimulação mental, de treino mental, turbine a mente, controle suas doenças crônicas, evite cair no sedentarismo. Atividade física previne Alzheimer. Atividade resistida, musculação previne. Recentemente saiu um estudo nesse sentido. Uma enzima muscular, ela protege o cérebro da doença de Alzheimer. Se alimente bem, tenha uma alimentação diversificada, rica em frutas, verduras, grãos, com menos produtos industrializados. Isso previne Alzheimer. Controle o estresse. Se não for possível controlar sozinho, tente controlar fazendo um tratamento. Medite, tenha boas relações sociais. Isso é o que a gente deve canalizar energia para proteção, para prevenção do Alzheimer. A gente consegue até detectar as pessoas que têm um risco ou que já têm a doença muitos anos antes dela aparecer. Mas o que se faz é exatamente isso, fazer a modificação dos fatores de risco, controlar doenças e aquilo que eu falei anteriormente. Esqueça esses fatos pontuais e foque na prevenção. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, bom dia. Marcos, bom dia. Pergunta do Dr. Belísio. Por que acontece numa pessoa jovem esses hematomas de pele, como se a pessoa fosse idoso? Quais são as causas para acontecer isso numa pessoa jovem? E aí, Dr. Belísio? Rapaz, agora, primeiro que a foto ficou um pouco ruim, é uma mancha roxa. Geralmente isso é medicamento. Em idoso, geralmente isso é medicamento. É muito comum as pessoas idosas terem essas equimoses que a gente chama de púrpura senil. Uma das principais causas é o envelhecimento do paciente. Ele envelhece também, a pele envelhece os vasos, mas medicamentos, os idosos eles tomam muito medicamentos que interferem na coagulação. Eles têm uma incidência maior de ter essas alterações. Quando é no idoso que não tem nada relacionado, a gente chama de púrpura senil. Num paciente jovem, esse nome pode variar, deve ser uma equimose de outra causa. Tem uma doença chamada de púrpura, que eu não acredito que seja essa daí. A ideia era procurar um dermatologista. Mas a impressão que ela passa, pelo que eu entendi, ela tem 51 anos de idade e diz que a pele dela é como se fosse uma pele de idoso, né? A pele, no caso dela, está envelhecendo, é isso? Não. A foto que eu vi aqui é uma mancha num local aí, na mão, no antebraço. Ele botou, tenho 51 anos, mas com pele de idoso, que seria essas manchas talvez vermelhas? Seja impressão, porque é muito comum isso no idoso. Acho que ele quis perguntar isso. Como tem até o nome, púrpura senil. Não acho que seja um envelhecimento precoce da pele. Acho que é uma mancha que não é uma púrpura senil, que deve ser levada para o lado de outra doença, que deve ser investigada.
Bom dia, doutor Belísio, de sua amiga Antônia e seu Antônio. O amor de seu Antônio é tão grande por doutor Belísio que só em ver o doutor ele já está bom, né? Que Deus lhe abençoe. Diz que o seu é o remédio dele, doutor Belísio. Um abraço para seu Antônio, e meus pacientes também são meu remédio, né? Eles que nos dão aquela motivação intrínseca, né? Aquele propósito de atender sempre da melhor forma possível, dar o meu melhor em cada consulta, e tornar aquela pessoa como se fosse meu pai ou minha mãe, levar o melhor para eles. Isso é o que impulsiona a gente. Eles são também meu remédio. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, Marcos, e até a próxima semana, se Deus quiser. São 7h39. A gente volta já com mais informações aqui no nosso Panorama 95 nesta manhã de terça-feira. Há 5 anos, a Clínica São José oferece um espaço amplo e confortável para cuidar da sua saúde com respeito e dedicação. Dispõe do atendimento do Dr. Marcos Galvão Otorrino,